dia, povo de Deus, que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você na presença do Senhor. Honras e glórias seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou passando para te deixar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus sabe o que está fazendo. Talvez você esteja aí pensando, Deus, eu não estou entendendo a minha situação, eu não estou entendendo o que eu estou passando, eu não sei por que eu cheguei a essa situação, eu não sei o que aconteceu comigo, mas o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Existem situações que é somente uma permissão do Senhor, uma aprovação na tua história, e muitas das vezes pessoas não entendem, você não entende, e um fala uma coisa, outro fala outra, mas eu quero dizer para você, aguarda, porque a resposta final, ela vem da boca de Deus para você. No livro de Êxodo, a palavra do Senhor, que o Senhor nos trouxe hoje, nós vamos ler, que diz assim, Êxodo 14, versículo 11, que diz assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirva aos egípcios? Porque é melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esta é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Meus queridos, existem situações na nossa vida que somente Deus, Ele pode falar a respeito. A palavra do Senhor diz que Deus ele tirou o povo do Egito com um braço forte. E o Senhor disse a Moisés, Moisés, vai por este caminho. O Senhor ele preferiu levar o povo por um caminho mais difícil, para que o povo, no meio do caminho, quando vissem a dificuldade, quando vissem os problemas, eles não voltassem, eles não desejassem retornar. Por quê? Porque eles iam ver obstáculos, eles iam esperar pela providência de Deus. Existem pessoas que só esperam a providência de Deus quando ele vê que a coisa é difícil e que ele não pode resolver. Mas se é algo que ele acha que pode, ele começa a colocar as mãos dele. E quando Deus permite uma situação na tua vida, não é para que você venha colocar as suas mãos para resolver. Se Deus colocou uma aprovação, uma luta no teu caminho, não é para você colocar as mãos para tentar resolver. Porque Deus ele não precisa de ajuda sua, não precisa da minha ajuda para solucionar os problemas que Ele tem a solucionar na nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que o povo começou, quando viu a dificuldade no caminho, o povo quando olhou que viu que tinha obstáculo, que tinha um mar à sua frente, que o caminho era extremamente difícil e eles não estavam entendendo, eles começaram a reclamar, começaram a murmuração. Às vezes a murmuração impede o trabalhar do Senhor e por causa disso Deus começou a deixar que as coisas viessem tomando rumo no momento em que Ele, para que no momento em que Ele quisesse agir, Ele pudesse agir. Mas Deus deixou que o povo enfrentasse. Por quê? Porque muita murmuração, muitas reclamações. A palavra do Senhor diz que Moisés estava guiando aquele povo e muitas das vezes Moisés ficava clamando a Deus, pedindo a ajuda de Deus, dizendo, Deus, veja a situação, olha como está. Porque o povo reclamava todo o tempo. Muitas das vezes reclamações atrapalham os projetos de Deus, a providência de Deus chegar na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família. Muitas das vezes tem situações que é para você esperar. A palavra do Senhor diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. O salmista ele diz, esperei com paciência no Senhor. Queridos, temos que esperar no Senhor com paciência. Muitas das vezes tem coisas que você colocando nas suas mãos, você só vai atrapalhar. Você só vai mexer. Você já viu muitas das vezes uma casa
de abelha, se você for pôr as suas mãos sem saber como colocar as mãos, aquilo vai trazer consequências, pode trazer até morte. Então, muitas das vezes é preciso esperar, é preciso você pensar, é preciso você examinar para ver se realmente é aquilo mesmo e esperar o momento certo. Esperar o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Então, muitas das vezes a precipitação, o desespero termina atrapalhando. Muitas das vezes você toma decisões movida por ódio, por mágoa, por vingança, por revolta, e você vem se arrepender depois, porque aquilo tira o seu sono. Você começa a ficar em aflição, em angústia. O seu espírito fica angustiado, por quê? Porque você tomou uma decisão que não era para tomar. Então é melhor esperar o tempo de Deus, e principalmente quando você não sabe como agir em certas situações. Então deixe Deus trabalhar nessa situação. A palavra do Senhor diz que o povo começou a ficar desesperado, começou a ficar agoniado. E quando olharam, que viu que Faraó, Deus havia permitido que Faraó começasse a perseguir novamente o povo e fosse atrás do povo para trazer de volta para o Egito, eles pensaram na morte. Muitas das vezes a luta está tão grande na sua vida que você está pensando que é o fim. Você está pensando que você vai morrer aí nesse deserto, vai morrer aí nessa situação. Mas o Senhor não te levou aí para morrer, não. O Senhor não te levou para esse deserto para perecer aí, não. O Senhor te levou para aprender, para uma experiência, para que você pudesse tomar posse de bênçãos maiores que Ele tem preparado para a tua vida. A palavra do Senhor diz que quando o povo, Deus permitiu que eles seguissem pelo deserto, é porque eles tinham que ir para apresentar a Deus um culto de adoração. E a palavra do Senhor diz que o povo ia para tomar posse da terra. Eles estavam seguindo aquele caminho por permissão do Senhor. Tinha dificuldades, tinha luta, mas Deus não estava distante. Deus estava com eles. Eu quero dizer para você, não se desespera quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a fugir do teu controle, porque é nesta hora que Deus assume o controle, é nesta hora que Deus toma o direcionamento. Deixa Deus trabalhar. Tá difícil? Parece que não tem solução? Parece que nada vai resolver? Não se desespere. Entregue nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega os teus problemas ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia nele, que o mais Ele vai fazer por você. Mas quando você confia na lei, confia nas autoridades, confia nos governantes, confia no presidente, confia em pessoas que estão na liderança, confia em tanta gente e esquece de Deus, as coisas se tornam difíceis na sua vida. Coloca Deus em primeiro plano, na tua vida, na tua história, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, que você vai ter sucesso, que você vai avançar. Eu quero dizer para você, o que importa agora é que você venha partir para cima dessa situação através das orações, através de dobrar joelhos, através de pedir ao Senhor, de clamar a Deus, porque o que você não pode fazer é Deus que vai fazer por você. Quando você não pode fazer, você dobra o joelho, você clama a Deus, você fala para Deus: Senhor, toma a direção, vai na frente, trabalha no coração dessa pessoa, trabalha no coração desse filho, trabalha no coração desse esposo, dessa esposa, trabalha nessa causa da justiça, nesse problema de saúde, nessa enfermidade, trabalha, cura, porque o Senhor é médico, o Senhor é advogado, o Senhor é juiz, o Senhor é conselheiro, o Senhor é tudo. Então deixa Deus na frente, porque quando Deus vai na frente, as coisas vão fluir. Eu quero dizer para você, queridos, que muitas das vezes você tem reclamado, tem falado: Deus, eu estou sozinho nessa caminhada, ninguém quer me ajudar. Deixa seu like neste vídeo e compartilha com alguém se você gostar do vídeo. E se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu estou te esperando. Às vezes você fica reclamando, dizendo: Deus, muitas pessoas podiam estar aqui me ajudando. Fulano que é da minha família, minha irmã, meu parente, meu primo, fulano e tal, que tem influência,
poderia entrar nessa situação aqui, nesse negócio, e me ajudar, me dar as mãos, e não estão me ajudando. Pelo contrário, se afastaram, distanciaram. Mas eu quero dizer para você que existem situações na nossa vida que é você e Deus. É nós somente e Deus que vai agir nessa situação. Porque muitas pessoas saem, às vezes você está se sentindo só, dizendo, Deus, eu estou só. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O pardal nunca vai seguir os mesmos voos que uma águia. Muitas das vezes você está vendo pessoas que te deixou sozinho, se afastou, foi-se embora, deixou você, não quer nada mais. Por quê? Porque não tem o mesmo pique para seguir voando com você nesse projeto. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer te levar a lugares altos. Você é águia, você precisa voar. E existem situações que pessoas atrapalham, mas o Senhor, Ele quer te direcionar ao lugar certo. Ele quer te direcionar a um lugar de vitória que Ele já preparou para você. Eu quero dizer para você, toma posse aí do milagre de Deus, toma posse da bênção de Deus, porque neste deserto você não vai ficar, porque neste lugar de humilhação você não vai ficar, porque desonrado você não vai ficar, porque quem pensou que ia atrapalhar você de crescer, ia impedir o teu crescimento, ia impedir o teu voo, não, se enganou, porque quem vai te direcionar a esse voo é o próprio Deus, porque Ele é contigo e Ele está no controle da situação. O Senhor está trabalhando na tua vida, Ele está te preparando para uma nova história, Ele está escrevendo uma nova história no diário da tua vida. Toma posse, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, dá um like neste vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.